Você já se perguntou se existem verdades ocultas na Bíblia? Histórias que parecem simples, mas que guardam segredos profundos sobre o poder de Deus e o nosso próprio potencial? Vivemos em um mundo que muitas vezes nos ensina a ver apenas o óbvio, o que está na superfície, perdendo a riqueza do que está escondido. E é exatamente nesse lugar, além do que se vê, que reside a vida extraordinária de Eliseu, o profeta. Muitos conhecem Eliseu como o sucessor de Elias, o homem da capa, mas a verdade sobre Eliseu é muito mais profunda do que os livros de história ou os sermões tradicionais costumam contar. Ele não era um profeta dos milagres comuns. Ele era o profeta dos milagres impossíveis da Bíblia. Sua vida é um testemunho de que, quando Deus age, as leis da natureza e as expectativas humanas são completamente subvertidas. Ele andou em um nível de fé e poder que poucos alcançaram. E se a chave para a sua própria vida, para os seus próprios desafios, que parecem impossíveis, estivesse escondida nas páginas da história de Eliseu? E se a verdade que ninguém te contou sobre esse profeta pudesse ativar em você a fé para ver o invisível e realizar o inacreditável? A Bíblia, em 2 Reis 2:9, nos revela um pedido extraordinário de Eliseu ao seu mestre Elias. Peço-te que me seja dada a porção dobrada do teu espírito. Essa não foi uma súplica por ego ou poder, mas um clamor por uma capacitação divina que o impulsionaria além do ordinário. Pense em um livro antigo, com um capítulo selado. Você ouve falar da história, mas o verdadeiro poder está nas páginas que ninguém abriu. Sua vida é assim. Este vídeo é o seu convite para abrir esse capítulo selado, para desvendar a verdade que ninguém te contou sobre Eliseu. Prepare-se para que o profeta dos milagres impossíveis da Bíblia revele a você como o extraordinário pode se tornar a sua nova realidade. A história de Eliseu começa de uma forma que poucos esperariam para um profeta tão poderoso. Ele não estava em um templo, não vinha de uma escola de profetas, nem clamava no deserto. Ele estava arando a terra, com 12 juntas de bois à sua frente, imerso no trabalho diário. Foi ali, no meio da rotina e da simplicidade, que Elias, o grande profeta, passou e lançou sua capa sobre Eliseu. Esse foi o chamado, inesperado, silencioso para o mundo, mas poderoso para quem recebeu. Eliseu não hesitou. Ele deixou para trás sua vida, seus bens, seu conforto, matou os bois, queimou o arado e seguiu Elias. Essa é a primeira verdade crucial que muitos não contam. O caminho para os milagres impossíveis começa com uma entrega total e uma obediência imediata ao chamado divino, mesmo que ele venha em meio à sua rotina. Mas o ponto de virada na vida de Eliseu, o segredo da sua unção para milagres impossíveis, veio com seu pedido ousado. Elias estava prestes a ser levado ao céu, e Eliseu se recusou a deixá-lo. Quando Elias perguntou o que Eliseu queria antes de partir, a resposta foi monumental: peço-te que me seja dada a porção dobrada do teu espírito. Essa foi uma oração por capacitação, por um nível de unção que superasse o de seu mestre. Elias era conhecido por milagres. Eliseu pediu o dobro. Pense em um aprendiz que pede para ter o dobro da capacidade do mestre mais famoso. Isso é audácia. A verdade que ninguém contou é que a grandeza de Eliseu não veio de sua própria força ou habilidades, mas de um clamor por uma capacitação divina que o impulsionaria além do ordinário. Ele não queria apenas imitar Elias, ele queria operar em um nível maior, porque o plano de Deus para ele era grandioso. E se a sua vida, hoje, estivesse nesse ponto de entrega e de busca por uma porção dobrada, e se Deus estivesse esperando o seu clamor por uma capacitação divina que te fizesse operar em um nível de fé e poder que você nunca imaginou. A história de Eliseu nos ensina que o profeta dos milagres impossíveis se formou na simplicidade, na obediência radical e em um pedido ousado por mais do Espírito de Deus. Com a porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele, Eliseu não perdeu tempo. Ele começou a operar. E
e seus primeiros milagres já anunciavam que ele era de fato o profeta dos milagres impossíveis. A verdade que ninguém contou é que seus milagres eram diretos, práticos e muitas vezes resolviam problemas cotidianos que pareciam sem solução, mas que impactavam vidas profundamente. Primeiro, a água de Jericó era amarga e a terra estéril. Uma situação de vida ou morte. Eliseu não fez um grande discurso. Ele pediu sal novo em uma vasilha nova e o lançou na fonte, dizendo: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais haverá nelas morte nem esterilidade. E a água foi purificada, um milagre impossível, que transformou a vida de toda uma cidade. Ele pegou o que era inservível e o tornou fonte de vida. Depois, a viúva endividada clamou por ajuda. O credor estava vindo para levar seus filhos como escravos. Ela não tinha nada, além de um pouco de azeite numa botija. Eliseu não orou por riqueza. Ele instruiu a viúva a pegar emprestado o maior número de vasilhas vazias que pudesse. Então, ela derramou o pouco azeite nas vasilhas. E o azeite não parou de fluir, até que todas as vasilhas estivessem cheias. Aquele pouco se multiplicou para pagar a dívida e sustentar sua família. Um milagre impossível de multiplicação em meio à miséria. Pense nas suas próprias águas amargas, nos seus vasos vazios, nas suas dívidas ou necessidades que parecem sem solução. A verdade que ninguém contou é que Eliseu não esperou por circunstâncias ideais. Ele agiu no meio da impossibilidade, ativando o poder de Deus com fé e obediência. Ele viu o problema e clamou por uma solução divina que ia além da lógica humana. Ele não tinha medo do impossível. E se a sua vida, neste momento, estivesse prestes a testemunhar o profeta dos milagres impossíveis, operando em suas circunstâncias? E se Deus estivesse te convidando a levar suas águas amargas e seus vasos vazios para Ele, crendo que sua capacidade de transformar e multiplicar é ilimitada? A história de Eliseu nos ensina que o poder de Deus se manifesta com maior glória nos momentos onde a solução humana é esgotada, fazendo o extraordinário se tornar a sua realidade. A jornada de Eliseu continuou, revelando um após o outro os milagres impossíveis que Deus operava através dele, desafiando a lógica e a escassez. A verdade que ninguém contou é que ele não apenas operava milagres de prosperidade e cura, mas também de provisão sobrenatural e de vitória em situações de guerra. Em uma ocasião, 100 homens vieram famintos até Eliseu. O profeta tinha apenas 20 pães de cevada e algumas espigas, uma quantidade irrisória para alimentar tantos. Mas Eliseu, com a mesma fé que multiplicou o azeite, disse: dá-os ao povo, para que comam. O seu servo duvidou, mas o milagre aconteceu. Todos comeram e ainda sobrou. Um milagre impossível de provisão em um deserto de necessidade. Ele pegou o pouco e o transformou em abundância para muitos. Depois, uma situação de guerra. O rei da Síria conspirava contra Israel, mas Eliseu revelava seus planos ao rei de Israel. Furioso, o rei sírio enviou um grande exército para cercar a cidade onde Eliseu estava. O servo de Eliseu, Geazi, entrou em pânico ao ver o exército, mas Eliseu orou: Senhor, abre-lhe os olhos, para que veja. E o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Um milagre impossível de proteção divina invisível. Eliseu não se preocupou com o que via com os olhos naturais, mas com o que via com os olhos da fé. Ele cegou o exército inimigo e os conduziu para o rei de Israel, transformando uma ameaça em uma oportunidade de paz. Pense nos seus próprios desertos de necessidade, nas suas guerras invisíveis que parecem te cercar. A verdade que ninguém contou é que Eliseu viveu uma vida de confiança plena no suprimento e na proteção de Deus, mesmo quando as circunstâncias gritavam o contrário. Ele não via a escassez, ele via a provisão. Ele não via o inimigo, ele via os exércitos celestiais. Essa perspectiva é a chave para liberar o seu próprio milagre. E se a sua vida, neste momento, estivesse prestes a testemunhar o profeta dos milagres impossíveis, operando provisão e vitória
em suas circunstâncias? E se Deus estivesse te convidando a olhar além do que seus olhos veem, para desvendar a verdade que ninguém contou sobre como Ele opera milagres em sua vida, transformando a escassez em abundância e o medo em uma vitória gloriosa? O legado de Eliseu é uma prova viva de que Deus é de fato o Deus dos milagres impossíveis. Sua vida nos revela que não há situação sem solução, não há deserto sem fonte, e não há escassez que Ele não possa transformar em abundância. A verdade que ninguém contou sobre Eliseu é que ele não era especial por quem ele era, mas por quem Deus era nele, e essa mesma unção está disponível para você. Sua vida, com o entendimento do profeta dos milagres impossíveis, tem um chamado para o extraordinário. Não importa a sua origem, seus recursos, ou o que o mundo pensa de você. Deus te chama para viver além do óbvio, para operar em um nível de fé que vê o invisível e ativa o poder de Deus para transformar suas próprias águas amargas e vasos vazios em testemunhos gloriosos. Vamos orar? Com fé. Pai, obrigado por Eliseu e pelos milagres impossíveis que ele realizou. Desperta em nós o clamor por uma porção dobrada do Teu Espírito. Capacita-nos a ver com os Teus olhos, a agir com a Tua fé e a ser um testemunho vivo do Teu poder, que transforma o impossível em realidade em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que a sua jornada seja marcada pela manifestação dos milagres impossíveis e que você possa ser a luz que guia muitos outros para essa mesma verdade. A verdade que ninguém contou sobre o poder de Deus está agora com você.